Sabe aquelas duas? Aquela mãe e filha, irmãs. Eu já vi um pouco de tudo. Até na reportagem do G1 tá dizendo que elas se apresentam em determinados vídeos como sendo meia-irmãs de um pai, ou são mãe e filhas. No final, tô cagando andando pra isso. Eu não fazia ideia da existência delas. E não é de uma forma pejorativa, porque quando eu fui olhar, a guria tem 13 milhões de seguidores no TikTok. Então eu não sou daquelas pessoas que gosta de desprezar os outros que estão na internet, porque pelo amor de Deus, né? Quem sou eu na fila do pão fazer isso? Mas é no sentido que hoje em dia tem tanta gente na internet. A sociedade virou digitalmente, né? Que tu não consegue dar conta. Tanto que viralizar é uma coisa que perdeu o sentido. Ah, aquele vídeo viralizou. Sim, viralizou numa bolha, né? Porque existem diferentes bolhas, não é só mais um mundinho pequeno de que nem era 10, 15 anos atrás. Então, eu realmente não fazia ideia delas, assim como acho que muitos. E é um total show de horror, né? Se tu vai olhar, eu dei uma olhada nos vídeos do canal da guria no TikTok, é uma chinelagem. É uma chinelagem. Eu não tô nem falando, eu não tô falando chinelagem do que elas fizeram com as crianças. Eu tô falando o resto. O resto é uma chinelagem. O que elas fizeram com as crianças não é chinelagem. Aquilo ali é racismo, né? É um grau elevado negativamente. A porcaria de produção de conteúdo delas é uma vergonha. Mas tudo bem, até ali, tudo bem. O que elas representam ali? Olhando assim, tirando o caso daquelas duas, que a gente sabe quem é. Eu não vou ficar falando o nome delas. Aquelas duas. O que elas representam? Elas sintetizam o desespero que é hoje em dia a rede social, que tu tem que estar causando, produzindo, confrontando, tu tem que rasgar para tu conseguir chamar atenção, porque tudo vale pela atenção, tanto que elas ficaram muito mais famosas e elas nunca mais vão deixar de ser famosas. Olha que coisa louca isso. Elas, de certa forma, entraram no meio de conhecimento de um público gigantesco, de uma forma muito negativa, mas elas entraram. Então, elas são um resultado do meio. Elas são racistas ou elas agiram de forma racista para somente conseguir essa fama? O que é pior? Tu saber que a pessoa é racista ou que ela não é racista, mas ela escolheu fazer um ato de injúria ou racismo só para conseguir a tal fama? Ou os dois são tão perversos e... Sabe o que eu tô querendo dizer? É uma coisa... Porque elas conseguiram o que elas queriam. E isso que é alarmante. Elas conseguiram a atenção, elas conseguiram a mídia, elas conseguiram que pessoas que nem eu, que estão cagando e andando por esse tipo de produção de conteúdo, soubessem da existência delas. Então, quem tá saindo ganhando no final das contas são elas. A gente sai perdendo para saber a existência delas, a sociedade sai perdendo em ter consciência que esse tipo de gente tá aqui, as vítimas saem perdendo porque elas
sofreram a ação e elas saíram ganhando. E elas estão ganhando. Elas perderam as redes sociais agora? Acho que sim, perderam. Mas até quando isso vai? Vai voltar? Vão conseguir de volta? Tem gente que segue porcaria. Só pelo ato de acompanhar a desgraça alheia. Então, não me admiro que mais outras pessoas, Brasil afora, vão, talvez não nesse exato momento, mas vão cometer atos assim em busca desses holofotes negativos, mas eles sabem que tem repercussão, né? É que nem aquela coisa dos atiradores das escolas nos Estados Unidos, que nos últimos tempos a imprensa meio que se junta, né? E não vamos divulgar a imagem para não incentivar aquela sensação de notoriedade, que o assassino ganha a foto dele em tudo que é lugar, o nome dele em tudo que é lugar, a mensagem que ele faz depois de ter matado um monte de criança, um monte de adolescente numa escola. Será que a gente daqui a uns anos não vai caminhar para esse mesmo lugar? Não em relação à morte, mas em relação a atos desse nível de preconceito, e é que pessoas vão cometer e a gente vai ter que escolher. Não, a gente não vai falar o teu nome, a gente não vai divulgar a tua imagem, a gente vai dar mais voz e mais visibilidade para quem sofreu a ação, mas a gente vai cobrar sim da justiça, enfim, a punição. Mas a gente vai começar, e eu acho que pelo menos eu já estou começando a chamar de aquelas duas. Eu não estou dando nome para elas. Elas não precisam que eu chame pelo nome delas. E eu nem quero me lembrar o nome delas. Eu sempre vou chamar de aquelas duas. Se tu puder dar uma ajudinha aí, dar um like, te inscreve. Até a próxima.